cara. Ai meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Aí acenderam umas luzes estroboscópicas. Aí tinha uma máquina de fazer fumaça atrás de mim. Aí saiu aquela fumaça. Eu falei, quem tem? Santo Jesus tem poder? Que negócio é esse? E o povo lá. Eu falei, meu Deus do céu. Aí no final, o irmão sabe como é que é. Nós temos que usar de estratégia. São estratégias. Pastor Jailson, a estratégia está aqui. Não precisa mais do que Bíblia. Às vezes a gente fica doido para arrancar as borboletinhas do jardim dos outros, mas o nosso jardim não tem flor, só tem talo seco que não produz nada. Por isso que as borboletinhas não vêm. Mas se você começar a buscar Deus e começar a estudar a palavra de Deus para trazer uma mensagem que venha impactar aqueles que estão ouvindo, o jardim vai ficar florido e todas as borboletinhas aqui da Barra Sul vão vir para o jardim, porque aqui vai ter alimento. Não inventa moda, não precisa botar boi mecânico dentro da igreja, como esses olhos aqui viram. Estratégia. Isso é morte na panela. E querem colocar na gente goela abaixo. Não, irmãos, aceita. Não aceita não. Não aceita isso não. Existem alguns movimentos que são necessários na igreja. Graças a Deus, uma festividade como essa aqui, não tem que trazer alguém de fora. É importante isso. É bênção de Deus. Eu vim preparar o caminho do que vai vir amanhã depois, que é maior do que eu, mas é assim, vai vir uma diferente, uma palavra diferente, mas eu tenho certeza que vai ser no mesmo Espírito que Deus vai falar a mesma coisa. Porque não tem como fugir disso. A palavra é essa. Existem movimentos, mas se nós não vigiarmos, irmão, nós vamos entrar num caminho de colocar a nossa igreja andando em círculos. A nossa igreja vai virar um Gilgal. Certa vez, a Bíblia nos diz que Jesus estava pregando das 6 da manhã até o pôr do sol. E chegou o momento com uma grande multidão de quase 20 mil pessoas. A Bíblia diz, estavam longe de casa, no final do dia estavam famintas. Chegaram os discípulos. Jesus, pegou. O povão não vai embora não, está todo mundo com fome. Porque sabe onde tu está, as coisas acontecem. Jesus manda esse povo vazar porque não tem dinheiro não. Jesus mandou eles embora, irmãos? Não. Lá em Marcos capítulo 6:37, Jesus olhou bem para eles. Dai-lhe vós de comer. A responsabilidade alimentar eles é de vocês. Vai ver o que tem lá. Só tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Irmãos, 5 pãezinhos de cevada, o pãozinho lá dos miseráveis, dos pobres, dos escravos, e aquelas coisas que ninguém dava valor. 5 pães. Ei, não era sardinha em lata não, hein? Aquele peixe, eu não sei se você já viu, lá no Nordeste esse peixinho é um peixinho seco. Lá no Nordeste se chama pior sem ela. Aí minha mãe, o menininho vai comprar, o meu filho vai lá comprar 1 quilo de pior sem ela. Pior sem ela é um peixinho seco no sol. Ele fica todo encarangado assim, ó. Aí o menino perguntou, mas mãe, por que é pior sem ela, mãe? É porque já é ruim com ela, né, meu filho? Pior sem ela. É aquele peixinho encarangado. Ninguém dá valor, você olhava assim, dá vontade de sair correndo. Mas 5 pãezinhos de cevada, irmãos, e 2 peixinhos encarangados, que ninguém dá valor, nas mãos de Jesus. Ah, meu Pai! 20 mil pessoas foram alimentadas. Inclusive é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Até João registrou. João registrou a multiplicação dos pães. Ele ficou tão tocado. E 12 cestos foram recolhidos. Todos ficaram alimentados. Muitos devem ter enchido o bolso. A caminhada é longa, né? Mesmo assim, irmão, o Senhor é que nos dá e dá-se nos dá. Por a medida recalcada, sacudida e transbordante, nos deitarão no regaço. Aleluia!
Ah, meu Deus, aquilo que ninguém dá valor. Quem sabe você, até por esses dias alguém disse: ah, meu filho, não tem jeito não. Olha, tem jeito, eu não vejo possibilidade. Mas aquilo que você tem, todos nós temos um talento diante de Deus. Coloca esses talentos, ainda que muita gente não dê valor, mas coloca nas mãos do Senhor, você vai ver só o que Jesus vai fazer. A Bíblia diz que chegou em Gilgal, havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados. Meu Deus do céu. Sabemos que a fome é exatamente a consequência da desobediência à palavra de Deus. Eliseu chegou numa escola de profetas. Quem tinha a responsabilidade de ensinar a palavra para sair dessa situação triste, de fome, eram os profetas. E quem tinha essa responsabilidade estava sentado. Não é triste, irmãos? No momento de dificuldade, quando muitos estão se perdendo, aqueles que são chamados como profetas, no momento que poderiam estar levando a palavra, resgatando almas, estão sentados. Quem está sentado numa situação dessa não está só sentado, está estagnado, está conformado, está paralisado, está imóvel, falta-lhes amor. Parece até aquele sumo sacerdote chamado Eli. Você já ouviu falar de Eli? Eli foi um sumo sacerdote, pai de 2 sacerdotes que eram tão sangue ruim, que a Bíblia diz que Deus queria matar os 2 filhos dele, tão ruim que era. E todas as vezes que a Bíblia fala de Eli, ou ele está sentado, ou ele está encostado, ou ele está deitado. O camarada nunca está em pé. Ele está sempre sentado, deitado, encostado. E é exatamente a situação daqueles que deveriam estar falando do amor de Deus, deveriam estar resgatando, mas no momento de necessidade estão sentados. Aleluia. E a Bíblia diz que alguém mandou que se colocasse a panela grande no fogo. Opa, não foi panela pequena não, hein? Foi a panela grande no fogo. Panela aqui tem 2 significados. Panela sou eu e você. Panela, irmãos, é o contenedor do alimento, não é o alimento. Coloca a panela grande no fogo. A panela somos nós. O fogo, irmãos, a Bíblia diz algumas vezes que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Se eu e você colocássemos nossas panelas hoje no raio-x de Deus, o que é que Deus ia achar lá dentro, irmão? O que é que nós temos colocado na nossa panela? A panela grande foi colocada no fogo. O outro aspecto de panela fala de púlpito. O que é que nós temos ensinado para as nossas igrejas, obreiros? O que é que nós temos ensinado? A responsabilidade alimentar é nossa. E a Bíblia diz que nesse momento de estagnação, a Bíblia diz que alguém se tocou e se levantou. Já que ninguém vai, ninguém vai? Eu vou. E o rapaz se levantou. Que maravilha, né, irmão? Bom, graças a Deus. Um foi tocado para providenciar o alimento. Sabe o que me vem à mente? Uma festividade como essa, né? Os irmãos aguardando um alimento. Aí chega alguém, o João, e vai procurar comida. E começa a procurar. Não é teu caso, né, João? Mas se fosse algum outro que não tem conhecimento, chamaria qualquer um pregador aí para vir pregar. E a gente tem visto, às vezes nós fazemos uma festividade, o camarada consegue em 40 minutos de mensagem desfazer 30 anos de boa doutrina na igreja. Depois, para desfalar o que ele falou, só a graça. Por quê? Porque quem deveria fazer e sabe fazer, não faz. E sobra para aquele que está vendo a obra sofrer. E vai fazer sem saber o que está fazendo. E a gente percebe aqui que esse rapaz foi muito bem intencionado. Só que quando ele foi procurar comida, a Bíblia diz que ele achou um pé de parra brava. Sabe o que é parra brava? São pepinos gigantes, pepinos silvestres, que estão no meio do deserto. Só que lá na Palestina existem 750 tipos de pepino. A maioria deles é venenoso.
E ele não sabia. A Bíblia diz que ele encheu a capa, porque ele está vendo a necessidade. Encheu e levou e jogou no caldo. Escuta, quando o bom alimento falta, aquilo que não presta é abundante. Quando o bom alimento vindo do céu está em escassez, aquilo que não presta, irmãos, é abundante. E a Bíblia diz que ele olhou para aquele pé de parra brava chamado de colossítidas, e olhou aqueles pepinos bonitos. Rapaz, que coisa bonita, são carnudos, né? Parece que tem uma boa aparência, vai matar a fome de todo mundo. E a Bíblia diz que ele encheu a capa e jogou na panela. E nós somos muito bem intencionados naquilo que a gente faz, né? A gente sabe a diferença do chuchu da abobrinha, a gente procura fazer as coisas certas, mas aqui é chuchu, isso aqui é abobrinha. Nós temos até um certo discernimento para fazer as coisas, mas quem sabe, muitas vezes, nessa nossa boa intenção, nós cometemos alguns erros, porque a obra de Deus não é feita só de boas intenções. Existe algo chamado de habilitação e capacitação. Tem gente que é capaz de fazer algumas coisas melhores do que eu, mas só que em alguns lugares não é habilitado para fazer. A minha esposa, por necessidade, eu era embarcado, lá no Rio Grande do Sul, eu tinha um Fusquinha 7,5, e ela dirigia sem carteira. Quer dizer, ela era capacitada para andar com o carro, só que não era habilitada. Se a polícia pegasse, graças a Deus nunca pegou, isso não é exemplo para ninguém não, ou já tem carteira, graças a Deus, mas foi um momento de necessidade. Ela era capacitada, mas não era habilitada. Assim na igreja também, às vezes tem alguém que sabe fazer melhor do que o outro, é bem capaz, mas não é habilitado para fazer. Eu poderia fazer melhor que o pastor, você sabe, é capaz, mas você não foi chamado para fazer isso. Eu posso fazer uma festa melhor que você, viu, João? Tudo bem, você é capaz, você é personal festers, mas você não é habilitado ainda para fazer. Na obra de Deus é assim, tem os capacitados e tem os habilitados. Ele sabia até fazer, mas fez mal feito, encheu a capa de coisa venenosa. E a Bíblia diz que quando ele colocou na panela, ninguém sabia o que era. Esse é o problema. Quando chega a coisa venenosa, ninguém tem o discernimento. E falando de morte na panela, quando alguém experimentou o caldo e disse: ei, homem de Deus, a morte na panela, e ninguém mais comeu. Alguém sentiu. Irmãos, graças a Deus que dentre um dos 9 dons que Deus deu pelo seu Santo Espírito para a igreja, existe um que se chama discernimento espiritual. Aleluia! Geralmente quem tem esse dom não sabe que tem. É o tipo James Bond da igreja. É um dom porque falar em língua todo mundo sabe, interpretação de língua, profecia, mas discernimento ele é o agente secreto de Jeová, né? Mas não é para ficar vasculhando a vida de ninguém não, viu? É aquele quando alguém supostamente sendo usado por Deus, assim diz o Senhor, aí lá dentro dele sente o sirico, tipo, é eu não, sou eu não, bota a mão que cai, aí sai em nome de Jesus, pum, oh glória. Nossa igreja é pentecostal, isso tem que acontecer, hein? Às vezes tem muito veneno estão trazendo aí para as nossas igrejas. Muitos até estão sentindo que é de Deus ali, o sentimento que aquilo não é de Deus, poderia se levantar e dizer: oh, isso aí não é Deus não, seja repreendido em nome de Jesus. Mas aquela coisa, o que vão pensar de mim, aquela coisa toda. Não, meus queridos, se foi Deus mesmo, hein? Se foi Deus que mandou, se levanta e repreende em nome de Jesus. Alguém se levantou, epa! A morte na panela. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando acontece algum problema na nossa igreja, não vá lá para o diarinho, não. Não vá para o diário catarinense e fala: olha, aconteceu um problema na minha igreja. Tem homem de Deus aqui. Procura o homem de Deus. O homem de Deus pode trazer a solução para o problema. Aleluia. Ah, mas irmão, você não sabe, é muito veneno na panela. Procura o homem de Deus. Se fosse falar que a relação de mortes na panela que tem hoje, irmão, você já ouviu falar da unção do riso? Alguns aí estão entrando por esse movimento, achando que é de Deus. Um monte de crentes, todos rindo. É de Deus. Mas para ser de Deus tem que acontecer alguma coisa. O outro vem aquele assopro, pode até cair de repente.